Amado Deus, te louvamos mais uma vez nesta manhã, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Te agradecemos porque nesta manhã podemos ouvir a Tua palavra, Deus, que será ministrada através da Tua serva. Abençoa, meu Deus, a Marisete nesse momento, abençoa a vida dela, Senhor. Tudo que o Senhor colocou no coração dela, ela é vaso do Senhor e que ela possa fazer isso, meu Deus, de acordo com os teus propósitos nesta manhã. É o que queremos e te pedimos. Abençoe-a, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Estou um pouquinho cansada, né? Porque nós chegamos de viagem ontem. Foi assim muito tumultuado, mas vamos anunciar a palavra do Senhor aqui e o que Deus tem colocado no meu coração, que seja proveitoso para você, para a sua família, que sirva de ensino, de experiência, esse livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro que eu gosto muito, porque eu aprendi muitas coisas através desse livro. Aprendi uma das coisas... Oi, Mara, paz. Aprendi uma das coisas a respeitar, a amar e entender a minha sogra como minha amiga, como alguém que me deu como presente o meu esposo. E o nome de Ruth fala de amizade. E é sobre isso que eu quero falar para você nessa manhã. E nós não podemos deixar de falar sobre o propósito que Deus tem através de Ruth, de Orfa, né? Que foram duas mulheres moabitas, que casaram com Quilion e Malom, e que Deus transformou, através da vida de Ruth, uma história inteira. E o que eu quero passar para você, para o seu coração nesta manhã, é isso, que através da minha vida, através da sua vida... Oi, Marcelo. Que através da minha vida, da sua vida, nós podemos transformar a história de maldição da nossa família em bênção, através das nossas atitudes, dos nossos exemplos e das nossas renúncias também. Porque tudo que nós precisamos é renunciar à nossa carne, às nossas vontades, os nossos desejos. E assim Ruth fez. Eu quero falar Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 19, no capítulo 19, eu quero ler para você do versículo 31, para que você, que não sabe por que de Moabita, de Amonita, eu vou te explicar, nós vamos ler na palavra e vou te fazer lembrar, para que você saiba o significado e o que trouxe maldição através desse povo. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 19, no versículo... Eu vou ler a partir do versículo 30. Diz assim: Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho, e não há homem nas redondezas que nos possua, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então, outra vez, deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova deitou-se com ele. Ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu o nome de Moabe, aonde veio os moabitas. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Amim, e este é o pai dos amonitas. Então, aí começou essa história dos moabitas e dos amonitas. E a Ruth, quando Noemi saiu da terra dela, que ela mudou-se daquele lugar, eu achei muito interessante uma palavra aqui. Eu vou tentar seguir
pôr aqui, está um pouquinho pequena as letras, mas eu vou tentar ler para vocês aqui. Diz assim: e assim as duas filhas, essa aqui eu já li, de Ló, atrapalha tudo aqui. Ruth, Deus trabalha pela família, é o tópico. Se você quiser acompanhar pela lição, pode fazer, tá bom? Porque eu coloquei de acordo com a revista. Ruth, Deus trabalha pela família. A família de Elimeleque teve que deixar Belém devido à grave crise econômica. Era tempo de escassez. Um tempo difícil onde cada um fazia aquilo que parecia ser bem aos seus próprios olhos. Isso aqui me chamou a atenção. Às vezes, amados, o que acontece conosco é que nós começamos a fazer as coisas aos nossos próprios olhos e pensamos que é Deus que está nos direcionando. Então, isso é muito perigoso. Nós temos que atentar a isso. A falta de temor e a observância da lei trouxe sérios prejuízos espirituais e financeiros para Israel. A família de Elimeleque muda-se para Moabe na esperança de ter dias melhores. Mas ali Elimeleque morre e é enterrado. Seus 2 filhos também vieram a falecer em Moabe. Noemi, a esposa de Elimeleque, teve que enfrentar a perda do marido e dos filhos. Todavia, Deus lhe concedeu um escape. Lá na palavra do Senhor diz assim: eu me lembro quando eu, meu esposo, meus filhos, nós passamos por um momento de crise na nossa vida, crise financeira. Durou-se 7 anos essa crise financeira. E eu me lembro que no início Deus falou comigo que nós íamos passar por essa crise e que ela duraria 7 anos. E eu falei, meu Deus. Aí eu fui lá para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz: não virá sobre vós tentação humana, a qual não podeis suportar. E junto à tentação, Deus manda o escape. Então, é esse escape que eu e você precisamos na nossa vida. E é a direção de Deus que nós precisamos ter na nossa vida quando nós entramos em crise, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela familiar, seja ela de origem que for. Você precisa do escape de Deus na sua vida e não da maneira que você pensa, porque quando nós agimos, como eles fizeram aqui, cada um fazia lá em Israel aquilo que parecia. Eles passaram 18 anos de perseguição ali na época de Juízes, com esse povo, com os amonitas e moabitas, e eles eram povos cruéis, ruins, maldosos, impiedosos. E muitas vezes nós entramos em algumas situações por isso, porque nós não consultamos ao nosso Deus para fazer as coisas que precisamos fazer. Lá em Marcos 10, 27, o autor da revista coloca aqui, tem um tópico e diz assim: todos nós enfrentamos momentos de dor e aflição, mas a nossa fé nos faz avançar, trabalhar e ver o impossível sendo realizado diante das adversidades. Não desanime. E ele cita esse versículo. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Vamos repetir esse versículo para que a sua fé nesta manhã se agigante diante de Deus e diante das adversidades que você está passando? Vamos lá? Diz assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse, forte, irmãos, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, olha para o seu irmão, olha para alguém que está perto de você e diz assim: para Deus as coisas são possíveis. Amém? As coisas para Deus são possíveis. E muitas vezes as possibilidades de Deus não são conforme os nossos pensamentos. Muitas vezes as possibilidades de Deus não são conforme a minha e a sua vontade. As possibilidades de Deus muitas vezes não é como eu e você pensamos, é como Deus tem para mim e para você. Então, se você está passando por alguma situação que não é como você pensava,
passava. Eu estou passando por uma situação que é como eu não esperava e eu não pensava. Mas eu creio no que Deus tem para mim, para a minha vida, para a minha saúde, para o meu físico. Amém? Nós devemos pensar assim, amados. E lá na revista tem o toque de crise econômica. Ninguém está vivendo isso no Brasil, né, gente? Ninguém. Tem alguém aqui? E diz assim, fome na casa do pão. Às vezes nós estamos na casa de Deus, já somos cristãos, somos abençoados, lemos a palavra, jejuamos, oramos, sou Michele, respeitamos, né, o povo de Deus, seguimos a palavra, oramos todos os dias, lemos a palavra, mas às vezes a gente passa por crises, sim, amados. Nós passamos, sim, por crises, porque Deus conhece a minha estrutura e a sua estrutura. E dentro desse conhecimento é onde Ele nos prova, onde Ele nos aprova, onde Ele nos ensina, ou às vezes Ele nos recolhe para o seio de Abraão. Então, nós temos que entender isso. Lá diz assim, Belém de Judá estava enfrentando uma terrível crise econômica. A fome tomou uma proporção gigantesca, obrigando as pessoas a deixarem a região. A escassez era resultado do mau governo dos últimos juízes de Israel. A gente não vive isso aqui no Brasil, né, irmãos? Graças a Deus, né? Estes haviam abandonado ao Senhor. Sabe por que as crises vêm com muita violência, às vezes, sobre a nação, sobre o país? Porque o povo esquece que Deus é soberano e Ele é o único Deus e que a glória dEle Ele não divide com ninguém. Belém significa a casa do pão, e estava com fome. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez. Neste caso, a fome era resultado da disciplina divina. Eu vejo também sobre esta nação, sobre ali os Estados Unidos agora, né? Deus vai tratar com a nossa nação, tem tratado e vai tratar com aquela nação. Porque Deus usa o ímpio, irmãos, para tratar com o povo de Deus, para alertar a nação, para que abra os olhos, para que saiba que só existe um Deus nesta vida. E lá na palavra do Senhor, lá em Levítico 26, do 18 a 20, ele diz, eu quero até ler essa palavra com você. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Essa Bíblia aqui tem umas folhas fininhas. Eu quase não uso, é mais Bíblia de estudo. Levítico 18, não, 26, desculpa. Levítico 26. Do 18 ao 20, vamos ler. Porque, às vezes, as pessoas pensam que Deus ele não é Deus de justiça, e Ele é Deus de justiça. Diz assim, se depois de tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu lhe quebrarei o orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de você fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhe darão fruto. Se continuarem opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens, que matarão os seus filhos, e acabarei com seus rebanhos, reduzirei vocês tão pouco que os seus caminhos ficarão desertos. Se, apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes por causa dos seus pecados. Deus, a gente esquece, irmãos, fala assim, mas eu fiz isso, mas o diabo, Deus é Deus de misericórdia, mas Deus, você se esquece que Deus é Deus de justiça. E muitas vezes nós não entendemos a prosperidade de outras pessoas, nós não entendemos por que o ímpio às vezes prospera, e muitas vezes nós passamos por dificuldade, porque nós esquecemos que nós precisamos trabalhar, porque Deus ele é Deus de justiça, e se nós estamos vivendo um momento de escassez, no início desse ano, quando eu estava orando pela nação, porque eu divido os meus dias de oração, na quinta-feira eu oro pela nação.
E eu falei, Senhor, nós vamos passar por momentos difíceis. O Senhor disse para mim assim, olha, nós vamos passar por momentos difíceis, mas o meu povo, aqueles que esperam em mim, não terão riqueza, mas terão prosperidade dentro das suas necessidades. Então, é nessa palavra que o Senhor disse para mim, é que eu estou confiando que eu e você vamos passar por dificuldade, mas nós não vamos ter falta de nada, nós vamos ter o necessário para sobrevivermos diante das escassez. Amém? O segundo tópico diz assim, a crise alcança uma família. Elimeleque, Noemi e seus filhos são atingidos pela crise. Naquele momento de crise, eles fizeram o que parecia ser o melhor para toda a família, ou seja, seguiram para Moabe. Preste bem atenção nisso. Quando nós meditamos na palavra, quando nós não lemos apenas a palavra para dizer assim, não, eu li um livro hoje, eu li um capítulo hoje, mas quando você medita, às vezes, em um versículo apenas, é muito melhor do que você ler um capítulo inteiro só para dizer que leu a palavra de Deus por desencargo de consciência. Essa palavra que parecia ser o melhor, cuidado com isso. Nem sempre o que parece ser o melhor é o que Deus tem para mim e para você. Então, na saída deles, muitas vezes a gente vê agora, nessa crise que está aqui, né, as pessoas falam, não, eu vou embora. Muita gente pensando em ir embora para os Estados Unidos. Lá também não está fácil, eu creio que não vai ficar de agora para frente. Nós estivemos ali, aquilo que nós compramos, a última viagem que nós fizemos, o ano passado, eu não trouxe nem um terço do que eu comprei da outra vez. Então, as coisas lá não mudam o preço, porque o dólar é dólar, né? Mas real é real, né, irmãos? Então, a gente precisa ter muito cuidado para não mudar de lugar, porque nós estamos enfrentando dificuldade. Às vezes eu vejo as pessoas falar em mudar de igreja porque estão passando por uma decepção. Irmãos, cuidado com isso, porque talvez essa decepção é que vai te levar a uma maturidade. Talvez é essa decepção que vai te levar a crescer, a ter uma experiência com Deus e amadurecer você. Então, nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Preste bem atenção nisso. Pergunte para Deus primeiro. Se você não tem paz no seu coração, não tome atitude precipitada. Porque foi nessa saída que ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos e teve que voltar depois para o mesmo lugar que ela saiu e com muitas perdas. Então, muito cuidado. Eu tenho visto pessoas falarem das igrejas, eu tenho visto pessoas reclamarem da igreja. Muito cuidado, irmão, se a igreja não está bem, a culpa também é minha e é sua. Sabe por quê? No momento de escassez, nós queremos buscar nos outros aquilo que nós precisávamos buscar para nós mesmos. Porque se você tem revelação de Deus, você chega nos pastores, chega nos seus líderes, de Deus disse assim comigo. Então, não é só mudar de lugar, não é mudar de igreja, não. Muito cuidado, porque é nesse momento de escassez é que nós vamos descobrir minas de ouros, é que nós vamos descobrir coisas novas. Muito cuidado, porque é muito fácil a gente falar, não, vou sair da catedral, não está bem, vou sair do meu emprego, não está bem. Cuidado, irmão, é preferível pingar do que faltar. É preferível você ter uma assistência do que você sair para buscar em um lugar estranho aquilo que você já conhece muito bem aqui nesta casa. Então, tenha cuidado nas atitudes que você vai tomar. A igreja não está boa, nós estamos vivendo um momento difícil. Estamos sim. E não é só aqui, não. São em outras igrejas também estão passando por momentos difíceis. Sabe por quê? Deus quer peneirar. Deus está peneirando. E Deus precisa de pessoas fortes, que mesmo dentro da casa do pão, mesmo dentro da casa do Senhor, você está passando luta e dificuldade. É aqui que Deus quer te dar o alimento certo. Às vezes vai faltar o manjar, mas você vai ter o grãozinho necessário para sustentar a sua vida. Amém? Então, muito cuidado nos momentos de crise. Nós achamos que Deus está silencioso e distante. Parece não haver saída,
mas Ele está trabalhando em nosso favor. Por isso, não tenha medo. Deus não vai desamparar você. Lá no livro de Provérbios, capítulo 15, 25, eu anotei um versículo aqui. Diz assim: o Senhor desarraiga a casa do soberbo, mas estabelece os termos da viúva. Por que eu coloquei isso aqui? Porque, às vezes, nós estamos na igreja, estamos vivendo em momento de escassez, como Ruth, como Noemi foi uma viúva, como Ruth foi uma viúva. E uma coisa me chamou muita atenção nesse momento aqui. Elas foram muito bem cuidadas. Então, muito cuidado, irmãos, em tocar na vida de viúva, de órfãos. Muito cuidado. Ore muito primeiro antes de você fazer isso. Porque Deus tem um zelo muito especial por esse povo. Eu anotei um outro versículo também que eu quero ler. Isaías 49, 15 diz assim: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de você. Deus não esquece de mim, Deus não esquece de você. Às vezes Ele permite que nós passemos por dificuldade, para que Ele nos levante, para que eu e você saiba. Às vezes nós nos tornamos orgulhosos, irmãos, como cristãos mesmo. Nós achamos que por ser crente, nós não passamos por luta, nós não passamos por dificuldade, nós começamos a ficar soberbo dentro da nossa religiosidade. Então Deus permite, às vezes, nos igualar com o ímpio lá fora, para que eu e você saiba que Ele é que é o nosso dono, Ele é que nos faz crescer. Ele é que nos dá a vitória. Lá no outro tópico, superando a crise, diz assim, eu fiz um cartazinho aqui que eu copiei, eu achei muito interessante. Uma letra faz toda a diferença. A palavra crise, se você tirar o S, como é que ela fica? Crie. Então, no momento de crise, peça ao Espírito de Deus para te dar o discernimento, para que você crie uma oportunidade dentro dessa crise, para que Deus te use, para você contar uma vitória e edificar o nome do Senhor no meio de uma crise. Noemi enfrenta a crise. Noemi tornou-se uma mulher amarga, triste e sem esperança. Parecia não existir solução para a crise que ela estava vivendo. Tem alguém aqui? Sair? Levanta sua mão. Ai, corajoso, irmão, parabéns. Quem mais? Tem mais gente. Eu quero parar um momento, esse momento agora. Eu quero fazer uma oração para você. Eu quero que você que está enfrentando a dificuldade muito grande, uma luta muito grande, seja ela financeira, você pensa assim, não existe escape para a minha vida agora. Eu quero que você se coloque de pé agora. E eu quero orar por você. Coloque-se de pé. Somente esses que estão passando por uma grande crise, que você não vê porta, você não vê condição nenhuma de sair dessa situação. Põe a mão no seu coração. Eu gostaria, quem está no teclado, Daniel? Pode vir para o teclado. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora. E eu quero fazer uma oração, irmão, pedindo que o Espírito Santo de Deus, que reverteu a situação dessas mulheres, que se você está enfrentando uma situação que não parece ter solução, não se desespere, tenha fé de toda provisão, porque Noemi foi dominada pela amargura, e às vezes a amargura quer fazer parte do nosso coração. Feche os seus olhos, você que não levantou, me ajude em oração. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, está aqui os teus servos, que não veem saída para a situação a qual eles estão passando. Meu Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, em uma oração muito simples, mas confiando no Senhor, que é um Deus provedor, que é um Deus de milagre, é um Deus do impossível. Senhor, entra, arabassurianda, labaxaia, na causa de cada um desses irmãos que aqui se encontram agora. Meu Deus, abra uma porta onde não existe. Chama a existência aquilo que não existe. Meu Deus, em nome de Jesus, traga sobre eles uma oportunidade. Se erraram,
Se pensaram que eram assim, não era como Noemi pensou, quando saiu com a sua família de Moabe. Senhor, dê a oportunidade a eles agora. Arabasturi andarabasturi cantalabaxeri andaramanás. Espírito Santo de Deus, faça-os enxergar a porta que eles não estão enxergando agora, e traga sobre eles uma unção especial agora, e um discernimento do teu Espírito. Eu te peço agora, crendo no milagre, em nome de Jesus, receba o seu milagre nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, amados. Eu creio que os milagres de Deus acontecem nos momentos mais simples da nossa vida. Nós ontem estávamos ali em Miami e pegamos o voo de Orlando para Miami. Quando chegamos em Miami, não tinha condição de embarque para Goiânia. E eu fiquei preocupada com essa aula. Aí passei uma mensagem para a Valéria e não conseguia falar com a Valéria. E ali o nosso voo havia sido cancelado. E nós não sabíamos que dia que podíamos chegar aqui. A possibilidade seria no domingo ou na segunda-feira. E eu peguei na mão do meu esposo lá no aeroporto, falei assim: meu bem, pega na minha mão aqui e vamos entrar em concordância que o voo em Miami vai atrasar para que nós possamos pegar o voo para Goiânia. Você concorda comigo? Ele falou: concordo. Aí eu fiz essa oração assim: Senhor Deus, eu estou muito cansada. E a nossa passagem é para Goiânia, para Brasília. Nós ainda desembarcamos em Brasília, pegamos o carro e viemos ontem, chegamos aqui um pouco tarde. Eu disse: Deus, eu gostaria tanto de estar em Goiânia hoje para descansar. E eu te peço, muda, embaraça aquela aeronave para que nós possamos chegar ali e pegar aquele voo. Tá bom. Fizemos essa oração. E muitos foram os embates ali dentro daquele aeroporto. Corre para um portão, não foi cancelado, não o avião. O povo mal informado. Meu Deus, fiquei decepcionado com aquele aeroporto e as pessoas ali. Irmãos, não foi nada não. Quando nós chegamos num portão, a D20, que era para nós embarcar, falou assim: não, o voo já foi. Falei: não foi. Falei: bem, vamos perguntar outra aqui. Quando a gente chega no portão, nesse D20, que a gente está ali, o cara deu essa informação, sai uma turma de gente, daquele túnelzinho que havia embarcado num voo. Falou assim: ó, Brasília foi cancelado, o voo vai sair 10 horas, porque o avião estragou. O avião estragou e o povo teve que descer da aeronave, irmãos. Se você acredita que foi por nossa causa, eu acredito que foi por nossa oração. Entendeu? E aí o que acontece? Quando nós chegamos ali para embarcar, a pastora Francis e o pastor Wesley estavam lá e falaram assim: ai, pastor, eu queria tanto ir no voo da senhora. Falei: a gente podia tanto embarcar junto. Aí eu falei: pega aqui, toca aqui, companheiro. Aí ele pegou e tocou na minha mão. Falei: nós oramos para que esse voo fosse embaraçado. E Deus embaraçou e nós vamos juntos. Então esse é o Deus que nós servimos. Isso foi assim, irmãos, não sei quantas horas bem que nós ficamos naquele aeroporto. 5 horas. Mas não perdi a esperança que eu ia embarcar. Que nós chegaríamos aqui hoje. Estamos aqui para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, se você tem algo, não desista, não perca a fé. Mesmo diante das crises. Orfa aceitou a liberdade dela. Mas a Ruth não foi junto com a sua sogra. Olha, os caminhos, eu lembro do meu sogro falar sempre para o meu esposo em questão de negócio. Meu filho, toma muito cuidado. Quando a coisa for muito boa, você foge dela. Nada é com facilidade, irmão. Sabe por quê? Se nós tivéssemos embarcado, eu não teria tido as experiências que eu tive às 5 horas ali naquele aeroporto. De falar de Deus para 2 mulheres, uma diplomata que estava lá. Ela, aliás, foi a nossa intérprete, né, bem? Nossa, o povo lá avisando rápido, que eles falam muito rápido, eu não entendo nada. O Carlos alguma coisa. E Deus levanta uma diplomata lá para ficar do nosso lado. Eu comecei a conversar com ela. Eu falei: você nos ajuda a entender o que eles estão falando? Pois não. Aí eu contei para ela de um voo que eu havia ido para Imperatriz do Maranhão.
E nós chegamos no galpão, a menina disse, olha, você, para mim, pastora Célia, vocês não vão embarcar hoje. Olhei no olho dela e falei assim, minha filha, você não está entendendo, eu vou para a Imperatriz hoje, porque eu tenho um compromisso lá. Senhora, a senhora não está entendendo, a senhora não vai embarcar hoje. Falei, vou, minha filha, porque Deus não me avisou que eu não vou embarcar. Irmãs, e nós saímos dali daquele galpão e começamos a orar, eu e a Célia. De repente ela disse, senhora, por favor, desocuparam 2 assentos. Vocês vão para a Imperatriz. Falei, eu sabia, minha filha, porque Deus não me avisou. Então, esse é o Deus. Aí eu contei isso para ela. Aí ela disse assim, faz a sua oração aí para dar tudo certo. E nós começamos a conversar, eu, ela e uma ginecologista de Belo Horizonte. Então, eu não perco o meu tempo, não perde o seu tempo para pensar nas coisas que não prestam, mas deixa Deus te usar no momento que você está parado esperando a sua vitória. Entendeu? Aí nós passamos correndo, por isso que eu estou tremendo hoje, irmãos. Nós corremos demais naquele aeroporto. E nós passamos correndo ali, aí ela falou assim, pastora, onde a senhora vai? Falei, nós estamos embarcando agora, tchau. Então, irmãos, nós precisamos ter fé diante das nossas lutas e dificuldades, amém? Está terminando ali o tempo, vamos embora. Ruth e o Deus de Israel. Ruth declarou, o teu Deus é o meu Deus. Fala isso para a sua irmã aí do lado. O teu Deus é o meu Deus. E sua sogra, embora atravessando um momento difícil, deu um excelente testemunho. A convivência com Noemi levou Ruth a ter uma experiência pessoal com Deus. Eu quero parar um pouquinho isso aqui. Sabe por quê que muitas vezes você ainda não cresceu espiritualmente? Vou te contar por quê. Porque você tem andado com a pessoa errada. Você tem escolhido as pessoas mais fácil para te aceitar. Sabe? Então, andar com alguém que sabe, que conhece a palavra de Deus é mais difícil, porque ela vai te brecar, vai te frear, vai te puxar, não vai te deixar fazer o que você quer, ela vai te induzir a fazer as coisas certas, vai quebrar a sua carne um pouquinho, vai quebrar a sua vaidade. Já pensou se Noemi tivesse ido embora, irmãos? A Ruth tivesse ido embora, ela começou a catar espigas ali naquela lavoura. E depois ela se tornou dona da lavoura, dona da fazenda, dona de Boaz. Uma mulher que trouxe uma geração abençoada por Deus. E é isso que eu quero. Eu vou passar já para frente aqui, porque está terminando o nosso tempo ali. E ela trouxe uma geração abençoada. E é isso que eu e você precisamos fazer. Trazer uma geração abençoada para a nossa igreja, para o seu trabalho, falar do amor de Deus, dar testemunho, porque as palavras elas marcam, talvez edificam, mas o exemplo ele arrasta com você o seu filho para onde você tem dado exemplo. Então nós precisamos ter uma família como ela teve. Ruth casou com Boaz, de Boaz veio Obed, de Obed veio Jessé, de Jessé veio Davi, de Davi veio Jesus. Que geração você está formando para esta geração agora, aonde o homossexualismo tem imperado? Eu estava vendo lá nos Estados Unidos, eu ali a facilidade, irmãos, das pessoas tem liberdade, cada um faz o que quer. Está tudo certo, está tudo normal. Né? As leis lá, tem determinadas coisas, são mais abertas do que aqui para nós. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que você está passando para a sua geração. Princípio bíblico não se quebra, nem através de moda. Você pode se tornar cafona. Eu prefiro, irmãos, ter o título que eu tenho na boca de muitas pessoas, de radical, de brava, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu sei a geração que eu estou formando. Eu sei os filhos que Deus nos deu e os filhos que foram formados. Então você precisa ter muito cuidado, porque mesmo que você veio de Moabe, mesmo que você seja um moabita, um amonita, Deus transforma a sua vida em bênção se você quiser. Deus transforma a sua geração. Lá no Antigo Testamento, Deus disse que nem um moabita e nem um amonita teriam bênção, que a geração deles seriam, acho que 10 gerações, seriam amaldiçoadas. Mas por causa de uma mulher,
amonita, que teve coragem de abandonar o seu conforto, que teve coragem de abandonar a sua terra, o seu povo conhecido, hoje nós somos abençoados. Então a sua geração depende da sua bênção, depende do seu exemplo. Amém? Eu quero que você se coloque de pé agora. Existe uma música, não sei se é da Alda Célia, não sei se o louvor pode cantar. Fala que será abençoada a minha descendência. Frutificará a sua presença com bom perfume, os meus filhos irão perfumar. Vocês cantam essa? Todas as nações. Então eu quero que você seja um exemplo por onde você for e por onde você estiver. Às vezes as pessoas nos perguntam. Eu tenho passado por momentos difíceis nesses últimos dias. Eu tive um diagnóstico que eu não gostaria de receber, que é o Parkinson. Mas o meu esposo, os meus filhos, têm sido na minha vida por esses dias, irmãos. Pessoas tão especiais. Eu só posso dizer, eu não posso deixar de honrar o meu esposo aqui nessa manhã. Eu quero dizer para você que eu amo você mais do que tudo. Que você tem sido na minha vida tudo. O conforto, o consolo, a alegria. E muito obrigado por me proporcionar esses dias ali em Miami, em Orlando. Foi muito bom estar só com você. Foi muito bom viver o amor com você naquele lugar. E ter o seu carinho, o seu cuidado, o seu zelo, como eu tenho tido. E quero agradecer ao pastor Salmo, pastora Cássia, na sua pessoa, de ter me proporcionado essa ida para lá. Então eu quero agradecer a Deus nessa manhã, pela vida do meu esposo e pelos meus filhos. Ele tem sido mais do que o meu amor, tem sido o meu companheiro, tem sido o meu sustento, tem sido aquele que fala para mim, vamos para frente. Eu amo você e nós vamos ver a cura brotar na nossa casa em nome de Jesus. E eu quero, pode cantar. O louvor vai cantar essa música. E eu quero que você, se precisa, que a sua geração, você pai, principalmente, o meu marido foi e tem sido um exemplo para os meus filhos e para o meu neto. A gente estava ali em Orlando, a Marília filmou ele. Ele dizia assim, vovô, vem embora logo, eu quero brincar com você. E eu fico muito feliz, porque por conta do exemplo desse homem, eu me levanto todas as manhãs. E quando eu oro ele de joelho, orando por nós, para mim não tem presente maior. Você tem sido um sacerdote a vida inteira na nossa casa. E eu tenho até me acomodado em orar, irmãos. Porque eu vejo ele orando, eu fico descansado, pastor. Porque eu sei que ele está orando, ele é a nossa cobertura. Então você, principalmente, pai que está aqui, seja o exemplo para os seus filhos. Eu gostaria que você, como pai, se sentir a necessidade de vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus faça da sua casa um exemplo de geração para esse mundo imundo, nojento, asqueroso que nós estamos vivendo. As escolas ensinam coisas terríveis. Os amigos que não são evangélicos criticam os nossos filhos. Então eu quero que você, como pai, venha aqui à frente, diante dessa canção. Eu quero estar orando por vocês que são pais. E as mães, eu quero que você coloque a mão no seu coração, para que Deus te dê sabedoria como esposa, para lidar com seus filhos. Pode cantar. Meu lar a Eu quero ti, que essa canção sirva-se de oração o para nosso você, futuro pai. para te servir com toda a minha força e entendimento. O meu lar a ti, eu quero. Feche os seus olhos e cante. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar
ti. Dedique o seu lar ao Senhor nessa manhã. Eu e minha casa serviremos a Deus. Sabe por quê? Eu e minha casa Muitas vezes os lares estão embaraçados porque você, como pai, não tem tido a responsabilidade, não estou dizendo a todos, de orar pela manhã, de profetizar sobre os seus filhos a bênção de Deus, de não ter a sabedoria de conversar com seus filhos, de se assentar com seus filhos, de orar com eles, de pôr a mão sobre a cabeça dos seus filhos e dizer: você vai ser uma bênção, mesmo que você não seja hoje, mas o papai confia em você, o papai acredita em você. Nos lugares aonde eu, como pai, fraquejei, você vai ser uma bênção, porque eu creio na palavra de Deus que aquilo que eu abençoar será abençoado. Minha descendência frutificará. Deus, use esses homens lá no acampamento. Presença, use esses homens aqui, como que eles um sejam bom perfume. fortes, que se dobrem os joelhos Meus pela filhos manhã, irão, os filhos, o trabalho, a igreja, porque eles são sacerdotes. E o diabo tem cegado o entendimento dos homens neste século, para que as famílias não sejam abençoadas, para que eles não tenham compromisso de oração, de jejum. Tem misericórdia de nós nesta manhã. Levanta Ruths neste lugar. Levanta resgatadores, Boaz nesta manhã, para que sejam tocados pelo Senhor e pelo Teu Espírito. Se conosco nesta manhã, Pai, eu te peço em nome de Jesus. E vamos cantar mais uma vez. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, como pais, como sacerdotes. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com Nunca deixou de ler a palavra, alegria. de orar e de aconselhar e conversar com os meus filhos. Hoje até o meu genro, Daniel, né? Será Daniel, filho. abençoada Eu queria 4 filhos. minha Deus me mandou uma nora descendência. e eu amo Daniel. Frutificará a sua Nós temos presença aconselhado, temos vivido momentos como de um bom comunhão, porque perfume. esse homem Meus se filhos disposto a pagar o irão, Homem, vale a irão pena você pagar o preço pela sua família. E as mulheres, você já colocou a mão no seu todas coração. as nações. Deus vai te dar sabedoria para lidar com seu esposo em nome de Jesus. Viu? Eu e minha casa serviremos. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.